Um aviso. Ao longo deste episódio, faz-se menção a situações de grave violação dos direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar brasileira. Ainda que não sejam narradas em detalhes, as cenas são fortes. Aos 19 anos, eu fui presa e algumas pessoas sabem de algumas partes do que eu passei lá, mas o que me angustiava, um sofrimento muito grande, é que não podia ler nada. Era proibido ler qualquer coisa. Era proibido, mesmo no período que eu fiquei no isolamento, era proibido ler qualquer coisa. Não podia entrar livro, não podia entrar revista, não podia entrar jornal, não podia entrar nada. E eu passava horas louca para ler, não podia entrar bula de remédio, nada eu podia ler. Então, eu fechava os olhos e pensava nos livros que eu já tinha lido. Aí eu via assim, a Vitória e Fabiano, junto com o menino menor e o menino maior, descendo com a baleia do Nordeste para o sul do país. Aí eu via Macondo e tudo o que acontecia em Macondo fora de qualquer livre, um escritor livre, Gabriel Garcia Marques, inventando uma realidade. E aí eu lembrava do Jagunço Riobaldo de Adorim, dizendo: de Adorim e eu, nós dois, é aquele amor imenso, inconfessado. Então eu ia pelos livros, lembrando os livros que eu tinha lido. E então, nesses momentos, eu era livre dentro da prisão. Você acabou de ouvir uma voz que provavelmente já ouviu antes. É uma voz muito conhecida na televisão e no rádio. É a voz de uma profissional que faz décadas escreve, entrevista, comenta o que acontece no Brasil e no mundo. Ela é mineira de Caratinga, sudeste de Minas Gerais, mas morou no Espírito Santo, em Brasília, no Rio de Janeiro. A personagem de hoje tem formação em História e Jornalismo, e uma voz que está no ar há precisamente 50 anos. Aos 19 anos, ela foi presa e torturada pela ditadura militar. Desde então, publicou 8 livros, entre ficção e não ficção. Te falo alguns deles: Tempos Extremos e História do Futuro, que saíram pela editora Intrínseca, e Saga Brasileira, que saiu pela editora Record, vencedor de 2 prêmios Jabuti. Um na categoria Reportagem e outro na categoria Livro do Ano de Não Ficção. Ela foi vencedora do Prêmio ESSO e do Maria Moores Cabot Prize, da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Também tem livros para criança, e isso talvez, para uma pessoa cuja carreira é tão conhecida, dá para dizer que menos gente sabe. Luli, a Gata Aventureira, é o mais recente, e será lançado pela editora Rocco. Eu sou a Flávia Santos. E eu sou o Melvin Brito. E hoje, a Rita Palmeira, nossa curadora e apresentadora, conversa com a Miriam Leitão neste 7º episódio da 2ª temporada do Livros no Centro, o podcast da livraria Megafauna. A cada edição, a gente te conta uma história diferente de leitores, escritores e dos livros que fazem parte da vida deles. Primeiras vezes eu repetia para mim mesmo como se eu estivesse lendo, né? Os trechos que eu me lembrasse. Ou às vezes eu via cenas que eu tinha lido, né? Eu via cenas. De Adorim morrendo, adeus dado, pobrezinha. Que existe a homem humano, travessia. Então eu falava para mim mesmo os livros e eles me acolheram. No meio daquela noite terrível, eles foram o meu acolhimento. Que bom ter lido tanto. Que sem eles eu talvez não atravessasse aqueles dias tão grandes, tão imensos. Esses dias tão grandes, tão imensos, aconteceram quando Miriam Leitão foi presa, aos 19 anos, grávida de seu primeiro filho. Era 3 de dezembro de 1972. O país vivia os anos de chumbo da ditadura militar. Período iniciado com o Ato Institucional número 5, promulgado em dezembro de 1968. Esse decreto cassou políticos eleitos em todas as esferas governamentais e suspendeu direitos coletivos e constitucionais. Costa e Silva institucionalizou a censura e, então, a repressão, a tortura e o assassinato.
Segundo a Comissão da Verdade, foram 434 mortos e desaparecidos. Quando foi levada pelos militares, a Miriam trabalhava na rádio RTVES, que pertence ao governo do Espírito Santo. Encarcerada sem maiores justificativas, sofreu cotidianamente os mais diversos tipos de violência física e emocional. Longe dos livros, dos jornais e das revistas. Longe da leitura, Miriam criou uma estratégia de sobrevivência. Passou a dizer e a repetir, para si mesma e de memória, trechos de seus livros preferidos. Ouvir sua própria voz ecoando na cela possibilitava que ela não só conseguisse afastar o medo, a dor e a solidão, mas a fazia lembrar que ainda estava viva, diferentemente de tantos sequestrados e desaparecidos. Na minha vida, eu tinha lido sempre, o tempo todo, estava sempre com um livro atrás do outro, e de repente não tinha livro nenhum. Então houve esse momento, sabe? Eu comecei a entender que eu podia, os livros que eu tinha lido sempre seriam meus. Então eu comecei, Nonada. Tiro que sou viu foi de homem não, Deus esteja. E eu fui lembrando, sim, dos livros, sabe? Que eu amava. Esse trecho que a Miriam relembra é o começo de Grande Sertão Veredas, do mineiro João Guimarães Rosa. Nonada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Esse hoje canônico romance brasileiro foi publicado em 1956. E a Miriam o leu pela primeira vez, 13 anos depois, em 1969. Foi uma indicação de sua irmã mais velha, a Beth, Elizabeth Leitão, que estava estudando o romance na faculdade. Miriam vem de uma família de 11 irmãos e é filha do meio. Seu pai era pastor e fundou uma escola. A mãe era professora primária. A cidade onde a Miriam nasceu, Caratinga, não tinha livraria nem biblioteca. Mas a família sempre teve muitos livros em casa. O pai e a mãe sempre foram leitores. Esse hábito também foi passado para a irmã mais velha de Miriam, Elizabeth, que era uma leitora compulsiva. O pai e a irmã foram os grandes responsáveis por formar a Miriam leitora. A família tinha, inclusive, uma estante só de livros infantos juvenis. Quando completou 18 anos, Miriam passou no vestibular para cursar História na Federal do Espírito Santo e começou a estagiar no jornal A Tribuna. Ela sempre quis estudar jornalismo, mas na Federal do Espírito Santo não existia esse curso. Em seguida, ela foi para o Diário, um dos jornais mais importantes do estado, e virou assim repórter por acaso, ou por destino. Eu fui para Vitória um pouco para, olha, quero ficar longe de qualquer tipo de controle, né? Eu quero ser absolutamente livre e vou fazer minhas escolhas. E aí fui fazer militância política, porque eu achava que mais do que se eu acreditava ou não acreditava naquela proposta específica, o que eu acreditava era necessário resistir. Quando foi presa pela ditadura, a Miriam cursava o primeiro ano da faculdade e estava em seu terceiro emprego. E foi presa porque participava do movimento estudantil capixaba e era afiliada ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. E a forma mais eficiente de resistir era entrar numa organização, né? E eu não queria entrar numa organização, essas organizações de guerrilha urbana, eu não acreditava nisso. Eu achava que fazia movimentos muito espetaculares, tipo sequestrar o embaixador, mas que ficava em torno dele próprio. Eu queria alguma coisa que tivesse chance de espalhar a mensagem. Era uma coisa assim até infantil, sabe? A gente fazia coisas como, por exemplo, pichar muro. Sair na rua no meio da madrugada, pichando o muro, abaixa a ditadura, viva a liberdade, viva a democracia, ou espalhar panfleto. Então a gente fazia coisas de divulgação de informação. Tudo não podia ser noticiado, então era isso. Discutir coisas, fazer uma reunião da Uni. Foi poucas pessoas que a gente conseguiu levar, porque as pessoas tinham medo da Uni. A Uni era considerada uma coisa muito perigosa, tratada como... Ela estava na clandestinidade. O AI-5, ele realmente amordaçou o país inteiro. Miriam foi levada para o 38º Batalhão de Infantaria, que ficava em Vila Velha. Mas não foi sozinha. No momento da prisão, estava andando na rua com o namorado, Marcelo Neto, que era estudante de medicina e líder estudantil. Em breve, Marcelo seria o pai do filho que ela estava esperando. Mas ele ainda não sabia.
Eles foram algemados e jogados dentro de um camburão. Chegaram a esse batalhão do exército que ficava dentro de um complexo. Nesse complexo havia um forte, uma das construções mais antigas de Vila Velha, que remonta ao século XVI. Uma ala mais modernizada, onde na época funcionava o setor administrativo, e um quartel em estilo colonial. A Miriam passou por 2 salas que foram adaptadas para celas de tortura. Uma delas, um auditório ainda em construção, sem cadeiras. Então, é nesse lugar que eu fui colocada junto com a cobra, né? Era uma sala enorme, com um monte de plástico preto na parede, em vez de cortina. Eles tinham acabado de construir, então eles botaram o plástico preto exatamente para tapar o que acontecia ali. E aí tinha um pequeno palco, assim, porque ele seria um anfiteatro. Me colocaram nesse pequeno palco, assim, não é alto, e aí mandaram eu tirar roupa. Aí depois eles entraram com a cobra, botaram e saíram dando gargalhadas. Ainda lembro das gargalhadas. Miriam lidou com uma sucessão de tensões, perversidades e violências. Iminência de morte, iminência de estupro, de todo tipo de angústia. Foi torturada várias vezes e depois passava dias sozinha, sem saber o que aconteceria a ela. Eles a colocavam ora na solitária, ora na cela compartilhada com outras prisioneiras. Não sabia também quanto tempo ia ficar, quando ia ter fim aquilo tudo, se ia conseguir sobreviver. Aí eu vi assim, a Vitória e Fabiano, junto com o menino menor e o menino maior, descendo com a baleia do Nordeste para o sul do país. Aí eu via Macondo e tudo o que acontecia em Macondo fora de qualquer livre, um escritor livre, Gabriel Garcia Marques, inventando uma realidade. E aí eu lembrava do Jagunço Realbaldo de Adorim, dizendo: de Adorim e eu, nós dois, e aquele amor imenso, inconfessado. Então eu ia pelos livros, lembrando os livros que eu tinha lido. E então, nesses momentos, eu era livre dentro da prisão. Esse é um registro da Miriam Leitão na primeira edição do Festival Literário Internacional de Paracatu, em Minas Gerais, durante a mesa Literatura à Libertação. Presos políticos não tinham direito a nada, nem ao básico, ter o auxílio de um advogado, tomar um banho de sol ou ver a família. O tempo na prisão é elástico, ele é enorme, ele se estende infinitamente. Se você perguntar quanto tempo você ficou, você e a cobra, eu não sei, eu nunca vou saber. Eu não sei se é 1 hora, 2, 3, eu não sei quanto tempo. Para mim, pareceu eterno. Porque era eu e a cobra, eu não podia me mexer, eu só me lembrava que a gente não deve, que cobras são atraídas pelo movimento. E então eu falei, eu não posso me movimentar. Só que eu não estava encostada na parede, eu estava em pé, nua, um pouco longe da parede, onde eles tinham me colocado. Eu fiquei aí. Então eu não tinha medo de me mexer, me escorar em alguma coisa. Então eu me lembro da dor física, de ficar em pé sem se mover durante o tempo que eles decidiram. Miriam ficou quase 3 meses presa e emagreceu tanto que chegou a pesar 39 quilos. Ao mesmo tempo, estava gestando uma vida sob condições totalmente adversas. E ainda não tinha contado da gravidez para o Marcelo. Marcelo seguia preso no mesmo complexo, mas eles não podiam se ver nem se falar. As únicas pessoas que sabiam da gravidez de Miriam eram os torturadores. Entre eles, Paulo Malhães. Num primeiro momento, a Miriam não contou a seus algozes que estava grávida. Só decidiu revelar a gravidez quando a violência foi se intensificando. Quando contou, ouviu de Malhães que a informação não melhoraria em nada sua vida na prisão. Um dia, a Miriam e o Marcelo foram autorizados a conversar numa sala, que, como era de se esperar, tinha uma escuta, e eles suspeitavam disso. Miriam contou, enfim, para Marcelo que estava grávida.
Muitos presos já tinham assinado a confissão, e o Marcelo pediu a Miriam que ela assinasse a confissão para ser liberada da prisão. Tem cenas que a gente nunca vai esquecer, a vida passa inutilmente sobre certas dores. Foram dias terríveis. E quando eu falo dias terríveis, eu sempre tenho impulso de lembrar que que foram terríveis para mim. E foram muito mais suaves do que outras pessoas viveram. Outras pessoas que nunca voltaram, outras pessoas que voltaram com muito mais sequelas. Eu falei, não, eu sofri, mas outras pessoas sofreram mais. Vamos deixar as outras pessoas falarem. E depois teve o momento que eu achei necessário falar, que foi no sumário de culpa. Estamos em maio de 1973. Miriam saiu da prisão e já está grávida de 7 meses do seu primeiro filho, Vladimir. Vladimir de Almeida Leitão Neto também vai se tornar jornalista no futuro. A Miriam estava se recuperando, tentava se alimentar melhor, tomar sol e, com isso, ter dali para frente uma gravidez saudável. Com 20 anos recém-feitos, estava sendo julgada como inimiga de guerra. Até que, resultado da confissão que tinha sido forçada a assinar para sair da prisão, foi convocado a falar no sumário de culpa. Era o único momento em que o réu podia se manifestar perante a corte militar. Mas havia dúvida: falar ou não falar? Muitos prisioneiros viviam esse impasse. Como contar tudo o que tinha acontecido? Como denunciar os militares para os próprios militares? Os amigos a aconselharam que não denunciasse. Diziam que de nada adiantaria, que ela corria o risco de voltar para a prisão, que voltar grávida de 7 meses significaria dar à luz na prisão. Mas a Miriam resolveu falar. No saguão, encontrou vários colegas que também tinham sido presos. Então Miriam foi a primeira a depor. Ainda se lembra de ouvir alguém dizer: "Traz logo a grávida! Traz logo a grávida!" Miriam entrou na tribuna e se viu diante de 5 militares, 4 fardados e 1 sem farda. O sem farda era o juiz, a única pessoa que tinha o direito de se dirigir ao réu. Ele falou assim: "Você está sendo acusada disso. O que você tem a dizer em sua defesa?" Eu fui torturada meritíssimo. Eu falei uma palavra depois da outra sem saber qual seria a outra, sabe? Aí ele falou: "Então se relate, por favor." E eu relatei. Aí eu relatei tudo. Ele colocou de forma resumida, mas isso foi para os anais da Justiça Militar. E lá está dito. Ao chegar, foi lançado cachorro sobre ela, que depois foi colocado cobra sobre ela, perto dela. Então foi. Enfim, algumas frases do que eu falei estavam lá. E uma das frases é: "Houve um momento que eu temi pela vida do meu filho." Vladimir nasceu em agosto daquele ano. Miriam tinha voltado para Caratinga, estava morando com a mãe. Marcelo ainda estava preso e a Miriam levou o filho para conhecer o pai na prisão. Ela se recorda de perguntar aos soldados pelo namorado e de ser encaminhada para o mesmo cubículo escuro de sempre, que tinha uma grade. Marcelo estava do outro lado, só conseguia enxergar a sombra dele. Ela teve que negociar com os soldados para que ele pudesse escapar dali uns minutos para conhecer o filho e segurá-lo nos braços. E aí nos abraçamos, né? Os 3. Foi bonito. E o Marcelo fez um gesto assim, meio rápido. Só falou para mim assim: "Cuidado." E eu não entendi, mas talvez eu achei assim, tem alguma coisa, que ele botou alguma coisa na roupa do Vladimir. Eles faziam sempre uma revista muito forte na entrada e na saída. Aí eles foram fazer a revista no Vladimir e eu falei: "Não é possível que vocês vão revistar uma criança de 19 dias. Vocês vão fazer isso mesmo? É isso mesmo que vocês vão fazer?" Porque eu tinha sentido que alguma coisa estava ali. Tinha mesmo uma coisa ali, uma carta. Nela, Marcelo Neto e outro preso, Jorge, denunciavam a tortura na prisão. Marcelo tinha ficado numa solitária por 9 meses, mas conseguiu se comunicar com um companheiro de outra cela.
Miriam entregou a carta para a companheira desse outro preso. Não chegou a fazer uma cópia, e não se sabe bem por que a carta nunca chegou a público. Na carta, entre outras coisas, havia o relato de uma greve de fome pelo direito de ler o Caderno B, o suplemento de cultura do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil foi um dos grandes veículos do país. Hoje só existe em formato digital. Outro pedido deles era o direito de ouvir uma rádio FM. Esses pedidos tinham razão de ser. O caderno de cultura de um jornal não traria mensagens políticas. E o mesmo se podia dizer de uma rádio FM, já que as notícias eram então veiculadas pelas AM. Quando Marcelo saiu da prisão, em dezembro daquele ano, Vladimir tinha quase 5 meses. 4 anos mais tarde, nasceria o segundo filho do casal, em 1977, Matheus Leitão, que também viria a ser jornalista e já vai aparecer nesse episódio. Parte 1. Castigo cruel, desumano e degradante. Capítulo 2. Modos e instrumentos de tortura. Página 37. Que apesar de estar grávida na ocasião e disto ter ciência os seus torturadores, ficou vários dias sem qualquer alimentação. Que as pessoas que procediam os interrogatórios soltavam cães e cobras para cima da interrogada. Nota de rodapé 26. Miriam de Almeida Leitão Neto, 20 anos, jornalista. Rio. Auto de qualificação e interrogatório, 1973. O que Miriam relatou no sumário de culpa está registrado no livro Brasil Nunca Mais, um relato para a história, nesse trecho que você acabou de ouvir. O livro teve origem num projeto tocado por Dom Paulo Evaristo Arnes, o rabino Henry Sobel, o pastor Jaime Wright e uma equipe de dezenas de pessoas. Entre 1979 e 1985, eles reuniram cópias de quase todos os processos, 707, transitados na Justiça Militar, entre abril de 64 e março de 79. O livro foi publicado em 1985 pela editora Vozes e hoje está em sua 41ª edição, pela mesma editora. É um dos documentos mais importantes sobre a ditadura no Brasil. Por décadas, esse foi o único registro do que a Miriam viveu na prisão. Depois do dia em que ela narrou à Justiça Militar o que havia acontecido naqueles meses, conversas ou depoimentos mais extensos a respeito do período foram evitados. Não só no debate público. Os amigos, os colegas, os familiares da Miriam, sim, eles sabiam de algo da prisão. Mas a memória detalhada das violações que sofreu, ela guardou na intimidade durante 40 anos. E foi pega de surpresa, inclusive ao encontrar seu interrogatório no livro. Foi quando saiu o Brasil Nunca Mais. Saiu o Brasil Nunca Mais, eu comprei o Brasil Nunca Mais, fui para casa e comecei a ler. De repente eu falei, nossa, que história parecida com a minha. Aí eu olhei embaixo, Miriam Leitão, jornalista. Bom, abraçada no livro do Dom Paulo, chorei. Então a cena era eu na sala em São Paulo, sala de um apartamento ali na Avenida Rebouças, onde eu estava com meus filhos morando nessa época em São Paulo. Encontrei a minha história ali e aquela menina de 20 anos falou, ok, olhar para trás e falar, ok, você fez tudo certo. Para mim estava resolvido. Tá no Brasil Nunca Mais, tá na Justiça Militar, eu vou seguir minha vida. É só com a chegada da Comissão da Verdade, 27 anos depois, que começa a mudar a relação da Miriam com a possibilidade de contar publicamente a sua história. É a comissão criada pela Lei 12.528/2011, instituída em 16 de maio de 2012 pela presidente Dilma Rousseff, para apurar as violações aos direitos humanos e os crimes praticados por agentes públicos da repressão na ditadura. O colegiado indicado por Dilma era composto por 7 membros. 2 mulheres foram nomeadas, a professora e pesquisadora Rosa Maria Cardoso da Cunha e a psicanalista e escritora Maria Rita Kell. O principal trabalho da CNV, a Comissão Nacional da Verdade, era ouvir depoimentos de torturados e de torturadores, em audiências públicas, e também de familiares dos 434 mortos e desaparecidos. A partir do final de 2011, Miriam Leitão trabalhou ativamente como jornalista na cobertura da Comissão da Verdade. Eu queria ter certeza que não era por mim que eu fazia o jornalismo, que aquela pauta seria minha, de defesa de direitos humanos, de defesa contra a tortura, de punição de torturadores, não por mim.
o tempo foi passando e eu nunca fui falando e o tempo foi passando. Algumas pessoas sabiam, mas ok. E eu decidi falar exatamente no momento da Comissão da Verdade. E aí, eu não vou à Comissão da Verdade. Eu não vou falar sobre mim, mas eu vou falar sobre a Comissão da Verdade. Como a Miriam destaca na conversa, ela estava mergulhada naquela cobertura como jornalista, tratando de uma pauta de interesse público, uma chaga na história de um país inteiro. Conforme o tempo passava e ela tinha mais e mais contato com aquela matéria, a Miriam começa a pensar que deveria também ela se pronunciar sobre o que tinha vivido e testemunhado. Eu fiz vários programas. E um dos programas eu fiquei muito emocionada, porque a pessoa que falava não sabia da minha história. E a pessoa falou assim: a prova mais contundente que nós temos de que houve tortura na prisão são os depoimentos dos presos políticos na justiça militar. Aquela hora foi difícil segurar o nó que me deu na garganta, assim, porque eu, então, entendi que tinha feito parte da história. A gota d'água foi a divulgação de relatórios produzidos pelas Forças Armadas, a pedido da Comissão Nacional da Verdade, nos quais Exército, Marinha e Aeronáutica negaram a ocorrência de, abre aspas, desvios de função, fecha aspas, nas suas unidades durante o regime militar. Tentaram esconder as evidências de violações ocorridas até mesmo em lugares como o DOI-CODE da Rua Tutóia, em São Paulo, um conhecido QG da tortura, apelidado de açougue pelos agentes que ali trabalhavam, e onde tantas pessoas foram agredidas até a morte. Eu aguentei todas as violências, todas as perversidades, mas não uma nota mentirosa daquele jeito. Porque foi uma hora que eu entendi que o silêncio não era mais um direito meu. Porque eu era testemunha. Foi o que me fez falar. Eu não era mais a vítima. Eu era testemunha do desvio de função. Eu sofri na pele o desvio de função. Foi pouco tempo depois que a Miriam decidiu sair por um momento do papel de jornalista e assumir o papel de testemunha, contando sua história pela primeira vez. No dia 19 de agosto de 2014, 42 anos depois da prisão, ela dá um longo depoimento, bastante detalhado, ao jornalista Luiz Cláudio Cunha, do Observatório da Imprensa. O depoimento de Miriam revela, enfim, o nome de seu torturador, Pablo. Era esse o codinome de Paulo Malhães na época. Ele havia confessado ao jornal O Globo, 2 anos antes, que usava em seus interrogatórios uma cobra a que deu o nome de Miriam. Depois o Matheus fez a investigação e chegou à conclusão que sim, era ele. Esse é um dos piores torturadores que o Brasil teve. Então eu estive diante deles, né? Então eu tenho muita sorte de estar aqui. Matheus é o segundo filho de Miriam e Marcelo e também é jornalista, assim como seu irmão Vladimir. As torturas e a prisão do casal não eram um assunto em casa. A gente falava às vezes coisas esparsas e tal. Matheus conta que de repente caiu a ficha, de repente o pai chamou para uma conversa. A gente já tinha falado, né? Entre os meus amigos a gente conversava, não era um segredo. Eu nunca guardei segredo, eu só não falei publicamente. Mas talvez ninguém tivesse interessado também, saber. Eu era uma repórter que tinha sido torturada, ok, foi preso, torturado, acabou. Passa, vida que segue. Em 2017, Matheus Leitão publicou um livro chamado Em Nome dos Pais, que saiu pela Intrínseca. Um dos principais intuitos da pesquisa de Matheus era levantar o nome do delator e dos agentes de tortura de seus pais. Em 2018, o livro foi transformado em documentário seriado pela Boutique Filmes, e os 4 episódios estão disponíveis no Prime Video. Eu tô bem. Deu certo? Deu. Conseguiu falar com ele? Encontrei ele. Mas ele falou? Falou. Ele admitiu tudo. Ah, é? Pediu perdão. Meu Deus. Que isso? Você ouviu agora um trecho da série que foi veiculado no programa Conversa com Bial da TV Globo em 2017.
Nele, o Mateus conta do encontro com Foedes dos Santos, líder do PCdoB no Espírito Santo, na época em que a Miriam foi presa. Foi ele quem, sob tortura, passara as informações aos militares que levaram à prisão e tortura da Miriam e do Marcelo, bem como de outros membros do partido. Mateus tinha ido falar com Foedes e contava à mãe como tinha sido o encontro. Como foi quando seu filho, Mateus, resolveu fazer o livro, a pesquisa sobre, enfim, as violências cometidas contra o pai e a mãe, assim? Como é que foi para você? E se você acompanhou isso de perto? Não era assim, eu vou colaborar com as investigações, não. A gente não queria, ele foi insistindo, ele foi fazendo. Aí ele foi, passou um tempo no exterior e voltou, depois de ter feito uma das matérias que ele fez em Berkeley, foi o self-journalism, escrever sobre você mesmo, sua própria história, mas ao mesmo tempo deixar a emoção, mas não se deixar levar pela emoção, usar também a técnica de apuração. Então assim, foi difícil, foi duro, mas me ajudou nesse processo de falar, porque eu tinha feito aquela entrevista e falei, não quero mais falar desse assunto. E aí eu tive que voltar, levada pelo meu próprio filho, a visitar todos os quartos dessa morada, né? Foram conversas e conversas e conversas muito difíceis. E ele buscando as pessoas, os personagens, né? Buscando o delator, buscando o torturador, buscando todo mundo que teve naquele quartel e tal. Ele achou, foi bem sucedido e teve vetos inacreditáveis. Era o governo Dilma, que foi também presa e torturada, e ele foi proibido de entrar no quartel onde eu fui torturada. Então, assim, não tem lógica o Brasil. Então vamos lá, vamos abrir o baú das dores. De algum modo, abrir o baú das dores é o que Miriam Leitão também exercita na ficção. No livro Tempos Extremos, seu primeiro romance, lançado em 2014 e reeditado agora em 2024, Miriam alterna as temporalidades para abordar relações entre pais, filhos e irmãos e certas fraturas inconciliáveis. A história transita especificamente entre dois tempos extremos, o da escravidão no século XIX, e o motivo foi a descoberta do Cais do Valongo, o maior porto de entrada de escravizados afroatlânticos no Rio de Janeiro e Américas, que Miriam cobriu em 2011. E, claro, o do regime militar do século XX. Nos anos 2010, o Brasil revirava suas dores. Em 2011, as obras na área portuária do Rio, para as Olimpíadas, revelaram o Cais do Valongo, procurado há muito tempo por historiadores e arqueólogos. No ano seguinte, foi instaurada a Comissão da Verdade, com o objetivo de o país olhar de frente, pela primeira vez, para os crimes da ditadura militar no século XX. Esses dois passados encaravam o Brasil, como diz a Miriam, quando ela começou a escrever Tempos Extremos. Duas matérias com as quais ela lidava na imprensa a instigaram como ficcionista. A primeira ficção que ela fez para adultos. É engraçado porque nesse período ela preparava outro livro, de não ficção, o História do Futuro. Ela pensava em possibilidades para o Brasil diante das exigências que o futuro faz ao desenvolvimento de cada país, que o século XXI exige das pessoas. Miriam nunca tinha escrito ficção e não se via como autora de ficção. E aí aconteceu uma coisa além, que só eu entendi depois. Eu estou explicando agora como se fosse normal, mas na verdade nada disso foi assim. Eu comecei a escrever e assim, do nada, começou a vir frases inteiras na minha frente, assim. Aparecia frases. Então, se eu parasse para fazer nada, vinha pedaços de cenas e tal. E aí eu comecei a registrar, mais escondido de todo mundo, inclusive de mim mesma, o que eu estava fazendo. E até meu marido falava assim, tem hora que você vai para um canto para escrever e tal. O que é? Não é nada. Não, mas você está há muito tempo num canto aí escrevendo, o que você está escrevendo? Me deixa. E aí, eu vi que eu tinha, inclusive, do ponto de vista do movimento corporal, era diferente. Eu sentava na mesa, como se fosse a gerente do livro, para escrever a História do Futuro. E na hora que eu queria escrever esse outro livro, essa outra coisa que eu estava registrando, eu ia para um canto, ficava num canto, ficava com o computador no colo, laptop no colo, escrevendo. É como se eu precisasse ficar numa
aconchegada, assim, sabe? É diferente, não é eu que mando, né? É essa história que manda em mim. Então, era 2 atitudes. Tem dia que eu acordava, história do futuro. Aí o Sérgio sabia que eu estava lá escrevendo no computador, de mesa e tal. Pausa rápida para explicar que o Sérgio é o sociólogo Sérgio Abranches, marido de Miriam. Chegou um momento que eu falei, eu estou escrevendo isso. Ele falou, você está escrevendo uma ficção. Eu falei, não estou escrevendo uma ficção, eu não sei o que é isso. Eu brincava que eu falava assim, de repente, assim, no meio da noite era acordada por aqueles personagens todos, eu falava, gente, sai daqui, eu sou jornalista, presta atenção, eu escrevo livro de não ficção, entendeu? Saiam todos daqui. Maria José acordara tarde. A noite anterior fora a mais harmoniosa do encontro da família. Ela dormira como havia muito tempo não dormia. Ao aproximar-se da cozinha, houve pedaços de gritos que contam o impossível. Flagra o momento em que Alice parece pular sobre Hélio. Uma breve contextualização. A trama se desenrola num fim de semana em família convocado pela matriarca Maria José. Seus filhos, que viveram intensamente a ditadura, têm relações tormentosas. Hélio é um militar de carreira. Alice, uma presa política mantida em reclusão durante a gravidez. Quando finalmente sai da prisão, ela perde o marido, Carlos. Sua filha Larissa, portanto, nasce com um pai desaparecido político. Responda, seu filho da puta, o que fizeram com o corpo de Carlos? Alice, minha filha, essa sua loucura não vai acabar? O rapaz morreu há tanto tempo, você ainda culpa seu irmão? Desta vez, dona Maria José, eu quero saber se a senhora vai continuar tentando proteger o seu filhinho. Alice exibe as fotos. Marcos se aproxima e ampara a mãe, como gostaria de ter feito naquele dia, aos 15 anos, em que a viu sair algemada e foi contido pelos policiais. Está vendo esse aqui? É seu filho. Este sentado, pronto para ser torturado? O pai de Larissa, sua neta. E esta foto aqui é ele, morto. Entendeu a cena? Seu filho era torturador, grita Alice. A republicação do livro 10 anos depois tem a ver com o fato de que certas passagens parecem mais atuais do que antes. Vivemos novas turbulências políticas, um acirramento das desavenças nesse campo e a ameaça do autoritarismo. Mais do que isso, como escreve a Miriam na nota à edição de 10 anos, tudo o que ocorreu nos últimos anos reforça o alerta apontado neste livro. Passados extremos não resolvidos sempre vão assombrar os países e as pessoas. Falar sobre eles é parte da cura e da construção do futuro. Não é um livro de autoficção, até porque o passado da escravidão Miriam reconstruiu por meio de pesquisa e entrevistas. Mas dá para dizer que a Miriam compartilha um passado com algumas de suas personagens. A Alice não sou eu. Eu disse para ela, a gente conversou muito. Assim, Alice, você é você. Eu vou te emprestar algumas memórias minhas. Então, quando a Larissa pergunta, mãe, o que sente um torturado? Aí a Alice teve que perguntar para mim, o que sente um torturado? Aí eu falei, solidão. Uma longa e completa, a mais completa solidão. E isso passa, essa solidão, ou ela fica de alguma maneira marcada? Nenhum torturado, em algum momento, esquece. O torturador, ele tem essa perversidade, ele prende você para sempre. E você tem que lidar com isso de alguma forma. Eu sou capaz de sentar perto de fazer isso, perto de um general e ter uma longa conversa. E até sobre isso. Mas, de certa forma, você nunca apaga. Ao mesmo tempo, eu tenho essa alegria, digamos assim. Eles não queriam que eu saísse daquela sala. Eles sempre quiseram que eu permanecesse naquela sala. Então eu posso dizer para eles, eu saí. Ocorre que eu saí. Alice parecia, no final, estar falando para si mesma, não vendo a filha, repetindo as perguntas que nunca a abandonaram. O que você sentiu? Raiva? Ódio? Medo? Humilhação? Larissa, um torturado sente tudo isso. O pior é o sentimento de solidão. Há um momento, no meio da noite de um interrogatório, e elas são tão longas, que você tem certeza de que foi abandonada pelo mundo inteiro, que todas as pessoas ignoram a sua existência.
Houve um momento em que eu quis muito que meu irmão aparecesse. O Hélio nunca deu as caras por lá, entendo. Ele era de outra área, mas eu queria que ele tivesse interferido. Queria um milagre. Que alguém me dissesse que aquilo teria fim. A solidão de que falo, Larissa, não é a falta de alguém específico. É a falta do mundo inteiro. Um torturado é uma pessoa só, terrivelmente só, irremediavelmente só, exposta, sem defesas, invadida. Essa é a maior dor. Eu sei que eu fui em frente, construí uma vida vitoriosa e não vou levar para o meu jornalismo os meus ressentimentos. Eu vou levar para o jornalismo o meu conhecimento. O que eu conheci, eu levo. Então, se disserem, não houve tortura, sim, houve tortura, né? Eu sei que houve. Então, ou como um militar uma vez me disse, só torturamos os inimigos, né? Que inimigo era eu? Eu perguntei para ele. Que inimigo era eu? Então, na ficção, talvez tenha sido o caminho que se impôs, sabe? Eu precisava, de certa forma, como eu tinha interditado a minha fala como pessoa pública, então entra por ali. Mas talvez isso seja meio eu simplificando, psicologizando as coisas, porque eu trato também eu também me emocionei muito escrever o plot da escravidão, que eu não vivi. Sim. E eu nem quero sempre deixar claro que são duas dores de dimensões diferentes. A escravidão é a maior das dores do Brasil. A ditadura é uma dor aguda e curta, né? 20 anos. Então, mas eu queria o diálogo. Eu queria construir, quer dizer, eu fui escrevendo e fui vendo que estava se formando, porque eu não programei, não. O livro foi sendo me empurrando, sabe? Nós começamos esse episódio com os trechos iniciais do Grande Sertão, livro que a irmã mais velha de Miriam lhe apresentou ainda na adolescência e que se tornou seu livro de cabeceira, seu principal companheiro nos meses de prisão. E vamos terminar falando dele porque Elizabeth de Almeida Leitão morreu poucos dias antes da gravação dessa entrevista. Ela foi uma psicóloga e educadora responsável pela implantação do Bolsa Escola em Belo Horizonte, em 1996. Com isso, possibilitou a proteção de famílias em situação de risco, garantindo a permanência de seus filhos em escolas públicas. Dias antes da entrevista, a gente não sabia se ela aconteceria. Miriam nos disse que quis gravar seu depoimento, mesmo vivendo o luto da perda da irmã, porque seria uma oportunidade de falar de livros, da sua experiência como leitora e como escritora, e que essa experiência se ligava profundamente à sua amizade com a Beth, sua irmã, e que falar disso seria honrar a memória da irmã. Tem vários Grande Sertão Veredas na minha casa, várias versões. Então eu leio sempre. E a questão é que toda vez que eu abro, é como se eu tivesse sempre estado lá. E esse é mais uma vez, o tributo que eu faço à Beth, minha irmã. Por ter sido tão boa eu fui a melhor aluna dela. A aluna que ela ensinou a vida inteira. Mas a gente teve uma relação de amizade profunda ao longo de toda a vida. Ela deixou um vazio enorme e um legado enorme. O legado me fazia leitora, me fazer como eu sou, ser parte dessa construção da Miriam leitora, que é o que me define. Os livros me definem. Eu não consigo imaginar minha vida sem os livros. Não é apenas uma pessoa que gosta de livros, é uma pessoa que os livros penetravam tão profundamente que foram parte da construção da pessoa que eu sou. Eu já volto para conversar com a Flávia e o Melvin sobre a história da Miriam. Cara, foi uma loucura a entrevista com a Miriam, porque a gente ficou super emocionada. Eu, pelo menos, fiquei muito emocionada porque ela estava muito emocionada. Acho até que nas sonoras que a gente selecionou, isso não aparece, mas ela se emocionou muitas vezes, e não só falando da tortura e da prisão, mas também falando da perda da irmã. E dessa relação muito forte da irmã na experiência de leitora dela, né? A irmã é bem mais velha do que ela, me lembro, 8 anos, sei lá.
sei nem se fala disso no roteiro, mas realmente foi uma espécie de uma tutora intelectual da Miriam no início da, sei lá, da adolescência, uma coisa assim. Então foi uma experiência forte ali a entrevista, né? Estávamos eu e a Laura Kaperuschnik, né, que é a supervisora, nunca sei como a gente acredita a Laura. A gente foi falar com a Miriam lá no Rio, na casa dela. E realmente o relato dela da prisão, isso, enfim, todos os meios pelos quais a gente tem acesso a esse depoimento são muito, muito terríveis, né? E eu lembrei de um livro que eu li esse ano, que eu acho até que foi indicado ao Jabuti. Aliás, o Jabuti já deve ter sido anunciado quando esse episódio for ao ar. Que chama A Torre, o cotidiano de mulheres encarceradas pela ditadura, da Luísa Vilameia, que saiu pela Companhia das Letras, e que conta a história das presas políticas que ficaram nessa construção do presídio Tiradentes, né, a Torre. E que, enfim, eram mulheres, e depois esse prédio ficou conhecido como a Torre das Donzelas, né? Bom, onde inclusive ficou presa a Dilma. É um livro muito impressionante, porque ele adiciona também a brutalidade da ditadura à questão de gênero, né? E eu gostei muito, fiquei muito mexida. Eu li bem na época da efeméride do aniversário do golpe, porque eu recebi da editora e me interessei e li. Enfim. Esse episódio com a Miriam, os relatos dela são bastante impressionantes mesmo. Me lembrou a temporada passada, né? Que a gente teve o episódio da Maria Antônia e da Duas Cidades, que também tá dentro da ditadura, né? Fala do período ditatorial. E eu lembro que fala da morte, do assassinato do Marighella, né? Isso, exatamente. Então a gente falou disso. Voltem lá, é um episódio impressionante também. E eu lembro de ter indicado o livro do Salinas, O Retrato Calado também, que tem descrições de torturas, assim, absurdas. Então fica a dica para vocês voltarem lá no episódio da Maria Antônia. Que é o episódio número 2 da temporada passada, né? Acho que é o 2. É o 2. Mas uma coisa que me deixou também tocada foi essa relação que ela tem com a irmã, e da irmã ser a Cicerone da leitura para ela, né? Então isso também me deixou tocada, porque recentemente eu perdi uma tia, que foi a minha Cicerone da leitura, tia Ênia, que trabalhou numa livraria, chamava Livraria Nova Quintino, ficava na Rua São Bento. E eu lembro que lá pelos 16, 17 anos, ela falou pra eu ir lá com ela almoçar. Então ela deixou o dinheiro da passagem, eu fui pra lá. E ela me deu um livro, o livro do Manuel Bandeira, Libertinagem. Eu acho que ela me deu, eu escolhi, não sei. Porque estava perto do vestibular, isso era nos anos 2000. Então a tia Ênia trabalhava em livraria, então assim, ela era uma leitora bastante de livro espírita, mas ela trazia alguns livros pra casa, assim. Eu lembro que um dos primeiros que, tipo, me amarrou, sabe aquela leitura que você devora? Foi o Homem que Matou Getúlio Vargas, do Jô Soares, que é dos anos 90. E assim, essa minha tia assistia muito Jô Soares, então tudo que tava lá eu assistia com ela, então era meio uma adolescente que queria coisas culturais e tal. O Melvin também é meio assim, né, Melvin, com o Jô? Então, eu não venho de uma família de leitores, não tive ninguém que me iniciasse na leitura. Então foi uma experiência muito individual e assistindo TV. Por muito tempo tive vergonha de falar isso, mas a televisão foi o que me, de certa forma, ajudou a chegar aos livros. Então eu assistia de noite o Jô Soares e ficava encantado com aquele mundo dos escritores, dos artistas, o pessoal do teatro. E aí, com uns 10, 11 anos, eu pedi para minha mãe comprar o Xangô de Baker Street. E foi, então, o meu primeiro livro que eu li na vida, afora Turma da Mônica e Gibis, foi esse livro do Jô. Então tem essa importância. Esse é engraçadíssimo também. É engraçado. Eu lembro que na época eu não entendia muito, né? Mas foi legal. Tem um carinho por esse livro. Mas sabe que essa história, esse episódio da Miriam e, enfim, todo esse tocante afetivo e enfim, político e triste, né, ao mesmo tempo, me fez lembrar de um livro que eu acabei de ler, tem 2 dias, chama Violeta, do Alberto Martins. Eu nunca tinha lido nada dele, sempre tive muita curiosidade, e esse livro caiu nas minhas mãos esses dias e eu, como a gente diz, devorei ele em 2 dias. Acho que esse livro ele tem uma certa ligação com o episódio de hoje por algumas razões. Sobretudo pelo silêncio em torno do passado e essa tentativa de descobrir o que foi esse passado, né? Que acho que
que o Mateus faz em relação à prisão dos pais. O enredo do livro é muito simples, assim, é um clássico. É um filho tentando descobrir o passado de um pai através de documentos. Então a gente tem esse narrador que descobre um panfleto do pai, onde ele está descrito como um cenógrafo de uma peça nos anos 40 em Santos, do Mayakovsky. O pai é um funcionário público e se junta a uma trupe de atores para montar uma peça do Mayakovsky, como cenógrafo, como iluminador. E no mesmo tempo, no mesmo período, explode em Santos, na zona portuária, uma revolta, uma greve dos trabalhadores que decidem não trabalhar para navios da Espanha, que vinham da Espanha por conta do governo franquista, torturador e tudo mais. Então, essa ação desses trabalhadores do Porto de Santos reverbera pela cidade, a repressão começa a chegar ali, coisas vão acontecendo em torno dessa decisão deles. E a gente está em 46, e de alguma maneira tem até um certo espelhamento de datas, porque parece que aquilo ali que acontece em Santos naquele período é uma introdução ao que viria a ser a repressão em 64. Isso eu achei muito, muito, muito curioso, muito interessante. E isso esbarra nesse grupo de atores que estão ali fazendo a peça de um russo, né? E como que a repressão da época olha para isso. É um livro lindo, poético, político. Achei super inventivo. E o Alberto também é artista plástico, tem algumas intervenções de fotografias. Enfim, é um livro que eu tô carregando assim debaixo do braço porque eu adorei. Você já tinha lido alguma coisa dele? Nunca tinha lido nada dele, sempre tive muita leia. curiosidade. E esse livro chegou e eu tô realmente apaixonado, assim. Achei um livraço. E tem uma cena, assim, quebra de narrativa, que a gente acompanha uma tartaruga nadando pelo oceano. E que você fala, que livro é esse? De repente você volta. Acho que todo mundo devia ler, assim. Você sabe que o Betito, Alberto Martins, é o Betito, que além de romancista, ele é poeta e editor, né? E ele também, a produção poética dele também é muito bonita. Sou fã. Ótimo, vamos atrás. Eu não sei se a gente falou, esse livro saiu pela 34 e os livros do Jô, Companhia, né? Companhia das Letras. Companhia das Letras. É isso, pessoal. Então a gente vai agora pro quadro Sabe Aquele Livro. Quem já trabalhou como livreiro sabe que uma das atribuições do cargo é decifrar enigmas. Então, para treinar aqui a habilidade da adivinhação, a gente criou o quadro Sabe Aquele Livro? Funciona assim. Você manda um áudio descrevendo a obra que está procurando e a gente desvenda o mistério aqui no podcast de improviso. Na temporada passada, eram 3 áudios por episódio. Nessa temporada, a gente tem só um áudio por episódio. Então agora é sem segunda chance. Quer dizer, hoje a gente vai ter uma faixa bônus. Mas isso eu já falo. Vocês estão prontos pro áudio? Estamos com essa surpresa aí de faixa bônus. Não, eu tô fraquinha. Eu já explico a faixa bônus, por enquanto é isso. Esse áudio foi enviado por uma ouvinte anônima do Rio de Janeiro. Oi, boa tarde, gente. Eu tô procurando um livro, eu não lembro exatamente o nome da autora, mas eu lembro que ela é do Nordeste, alguma coisa assim. Eu lembro que a capa tem uns desenhos que remetem a umas ilustrações antigas, uma coisa assim. Aí tem umas folhas também, umas flores. E eu acho que tem o desenho de uma moça também na capa. Mata-Doce. Se eu não me engano, eram algumas rosas brancas. Mata-Doce da Luciane Aparecida. Vocês conseguem me ajudar? Sabia que vocês iam matar esse. O livro é o Mata-Doce, da Luciane Aparecida. Foi publicado pela Companhia das Letras e a capa é de Ale Calco. Finalista do Jabuti. Linda capa. A gente botou esse só para saber que tinha um que vocês iam acertar. Uhum. Porque o próximo é o seguinte, deixa eu contar rapidamente a história. A gente recebeu um áudio de um bibliotecário do Rio, e o que ele mandou foi um desafio, e ele não mandou, como os outros ouvintes costumam mandar, a cola. Então a gente não sabe que livro é, mas a gente achou que valia a pena. Fica como um desafio extra, assim. Estamos já nos encaminhando para o fim da temporada, então vocês ficam
Pensando sobre, né? Pensando sobre. É isso, é E os isso. ouvintes também, se quiserem mandar resposta. É isso, a ideia é essa. Se eles não acertarem, os ouvintes estão convocados a mandar para a gente a resposta. Então, esse desafio foi enviado pelo Bosco Barroso, bibliotecário do Rio de Janeiro. Como eu disse, por aqui ninguém conseguiu identificar o livro. Vamos ver se os livreiros conseguem. Olá, meu nome é Bosco Barroso, eu sou bibliotecário e me identifiquei muito com esse quadro porque os nossos leitores chegam assim também, procurando aquele livro da capa azul. Pois é, eu tenho um pedido a vocês. Eu gostaria de encontrar um livro que eu não lembro da capa, mas eu encontrei num sebo e me arrependo até hoje pelo fato de eu não ter comprado esse livro. Ele trata dos sequestros de crianças na Argentina durante a ditadura. Os filhos dos presos políticos eram retirados de suas famílias e encaminhados para adoção por outras famílias de classe média e até mesmo algumas famílias de militares adotaram essas crianças, crianças bem pequenas. E eu simplesmente não comprei o livro na época. É um romance, não é uma reportagem, tá? Não é um ensaio, é um romance. E eu não comprei, mas estou muito arrependido de não ter comprado e doido para ler esse livro. Se vocês puderem me ajudar, um abraço e até a próxima. Sabe o que é muito estranho? Eu conheço esse roteiro eu não sei se é de um filme, talvez. Não, tem a história oficial, né? A história não, oficial é história oficial, mas isso. essa descrição que ele fez, eu já li em algum lugar, só que eu não consigo lembrar de nenhum livro. Mas eu já li, de um romance mesmo. Uau! Nossa, eu acho que o único romance que eu até pesquisei aqui, que eu li sobre ditadura argentina, é um chamado A Quem de Direito. Mas não tem nada a ver a história. É outra coisa. Não, tem 1000 livros de ficção sobre a ditadura argentina, eu não me lembro de nenhum sobre crianças. Sobre o sequestro de crianças. Eu lembro da história oficial que eu vi criança ainda e fiquei muito impressionada, muito. Poxa, Bosco. Pois é, encalacrou, né? Bom, se você, ouvinte, se você que está nos escutando, conseguir descobrir que livro é esse, marca nos comentários do episódio nos nossos tocadores ou no nosso Instagram. Ou, se preferir, manda para o e-mail podcast@livrariamegafauna.com.br. Para participar do quadro Sabe Aquele Livro, é só mandar seu áudio para o WhatsApp 11 910 15 0229. Conta pra gente também se você está conseguindo adivinhar as charadas que passam por aqui. E para terminar essa edição, uma boa recomendação de leitura. Com o quadro Devorados, a gente traz para cá, a cada episódio, um livro que uma pessoa da nossa equipe ou um convidado especial devorou e recomenda. Hoje, quem vai sugerir uma leitura para vocês é o jornalista Matheus Leitão. Oi, gente. Eu sou Matheus Leitão e eu estou passando aqui para indicar um livro que eu gostei muito de ler esse ano. É um livro que, inclusive, eu fiz uma mesa no Festival Literário de Paracatu e me emocionou muito a leitura dele. O livro chama Cartas para Minha Mãe e é da escritora Teresa Cárdenas. O livro foi publicado pela editora Palas, aqui no Brasil. E é um livro de uma filha, né, que está escrevendo cartas para a mãe, uma criança, né, que perde a mãe não está mais viva e ela está escrevendo cartas para a mãe. E enquanto você vai lendo as cartas, você vai descobrindo o que aconteceu depois que a mãe dela morreu, que ela teve que morar na casa de uma tia, e que essa tia e as primas dela não gostavam muito dela, né? E também a avó acabou tratando ela assim, de uma forma um pouco ríspida em alguns momentos.
Mas é um livro que fala de muitas emoções, sabe? Tem muito lá dentro, tem muito. Você tem a violência contra a mulher, a violência contra a criança, tem essas mazelas todas que a gente, né, acaba tendo que se deparar com elas na vida. Elas estão todas lá, mas de uma forma sutil, na visão de uma criança, né? E tem ali também um pouco de tudo, amor, espiritualidade, né? E nessa espiritualidade, por exemplo, posso falar de um trecho do livro que me emocionou muito, é como essa criança sonhava, imaginava o céu. Eu, quando criança, eu sempre, né, tentava imaginar o céu, e para mim era muito fácil imaginar o céu. Eu tinha uma visão de como é que era o céu. E agora, mais velho já, eu não tenho mais essa facilidade de imaginar o céu. Esse foi um dos momentos que me emocionou muito. A gente estava nessa mesa, eu estava falando, né, do Em Nome dos Pais, do meu livro, e como foi, né, difícil, né, essa minha busca sobre os torturadores da minha mãe, do meu pai. E ali, naquele momento, a gente estava falando também sobre o livro da Teresa, né? E o livro da Teresa é isso, é um livro que fala também sobre a maternidade, sobre a relação de filho, né? E mãe, a Teresa é uma pessoa extremamente sensível, né? Incrível. E ela fala, né, da questão racial no livro, né? E também passa um pouco sobre quem ela é, a autora Teresa Carnes, porque ela começou a escrever porque ela olhava os livros infantis quando ela era mais nova e não via personagens negros. Então, ela resolveu começar a escrever por isso. O livro Cartas para Minha Mãe também passa pela questão racial. É isso. Espero que você tenha gostado aí dessa dica, desse livro maravilhoso que eu tive o privilégio de ler esse ano. O Livros no Centro fica por aqui. Lembrou de alguma história legal sobre livros que possa render um bom episódio? Você pode mandar sugestões pelo @Livraria Megafauna no Instagram ou por e-mail, podcast@livrariamegafauna.com.br. A gente queria agradecer a Miriam Leitão e o Matheus Leitão. O podcast Livros no Centro é realizado pela Livraria Megafauna. Eu sou a Irene de Holanda, diretora da Megafauna, e dirijo o Livros no Centro junto com a Fernanda Diamante. A criação do projeto e a edição de roteiros são da Laura Capellucinic. O roteiro é da Bruna Beber. A Rita Palmeira, curadora da livraria, cuida da pesquisa e também colabora com a edição dos roteiros. Ela apresenta o Livros no Centro junto com a Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja. O Maurício Gonzaga e o Melvin Brito, livreiros da Megafauna, se revezam na conversa do segundo bloco do podcast. Eles e a Flávia Santos colaboram com a Rita Palmeira na curadoria dos livros citados nos episódios. A Nina Knudson, coordenadora de eventos da Megafauna, lê os trechos de livros citados. A trilha sonora original é do João Camareiro. O desenho de som, a montagem e a finalização são do Vitor Oliveira. E as músicas complementares são do Vitor Oliveira e do Blue Dot. Esse episódio também usa áudios da TV Globo, Globo News e do YouTube da Fliparacatu. Quem faz a direção de locução é a Mica Lins. A pesquisa para o podcast é da Sheila Miranda. A Fernanda Fischer é responsável pela identidade visual. A ilustração é da Veridiane Scarpelli. A Leana Ferreira e a Manuela Stelzer fazem a comunicação do projeto e o André Stefanini faz a diagramação. O Ricardo Terto cuida da distribuição em todas as plataformas. A transcrição de áudio é do Luiz Henrique Gomes e quem faz a checagem é a Kairime Elmor. Esse episódio do Livros no Centro foi gravado no estúdio Baticum. Os livros que citamos estão na descrição do episódio. Os que estão em catálogo você encontra na Megafauna e no site da livraria. Defenda o livro, frequente livrarias independentes. Dessa forma, você descobre boas leituras e ainda fortalece a bibliodiversidade. Ficamos por aqui e te esperamos no próximo episódio.